Boa tarde, queridos e queridas. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso livro didático. Na página 28, a gente vai entrar agora no assunto que é bastante importante, cair em todo tipo de prova, esse tema, que é a fotossíntese, que vocês já estudaram bastante, porém agora no primeiro ano ela vai ser um pouco mais destrinchada, né? Vamos mostrar um pouco mais de como ela realmente funciona e do que ocorre misturando a parte química com a parte biológica e também a parte física, né? Estamos aqui estudando a parte de termodinâmica. Aí, fazer como na aula passada, nós vamos ler, porém dessa vez a questão 1, 2, 3 e 4, vocês vão responder e vou me enviar pelo WhatsApp mesmo. E eu também vou disponibilizar alguns vídeos animados que expliquem de uma maneira mais divertida e simples a fotossíntese. E estou tentando encontrar um para quimiossíntese. Aí vamos lá, página 28. Metabolismo energético, as leis da termodinâmica aplicadas à fotossíntese. Vimos que os organismos autótrofos têm a capacidade de aproveitar a energia luminosa e, através do processo de fotossíntese, transformar em energia química. A fotossíntese representa, portanto, a principal porta de entrada da energia nos ecossistemas. Primeiro vamos lembrar de uma coisa: vocês já estudaram o que são organismos autótrofos e organismos heterótrofos. E o que são esses organismos autótrofos? Se vocês estiverem lembrados, vocês vão perceber que são os organismos que têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Já os heterótrofos, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Eles vão em busca, do alimento. Aí, continuando. Além da produção do alimento orgânico rico em energia que é utilizada direta ou indiretamente por todos os outros organismos das células alimentares, a fotossíntese também é responsável pela liberação do gás oxigênio. E esse gás, ele é o quê? Ele é necessário para os organismos aeróbios, que somos quem? Nós. Por isso, as plantas e as águas são peças fundamentais à manutenção dos ecossistemas terrestres e aquáticos, respectivamente. Uma visão geral da fotossíntese. A equação geral do processo pode ser descrita da seguinte forma. Temos aí o que? O dióxido de carbono, mais a água, mais a energia. Acontece aí a clorofila e formou o que? A glicose e o gás oxigênio. Então, no caso, eles liberam a glicose e o gás oxigênio. O objetivo do organismo autótrofo ao realizar a fotossíntese é formar o composto orgânico, a glicose, e para isso depende do dióxido de carbono, de água, de energia luminosa e da clorofila. O dióxido de carbono fornece os átomos de carbono e de oxigênio do composto orgânico. A água fornece os átomos de hidrogênio para formar esse composto. E a energia luminosa, convertida em energia química pela clorofila, é utilizada nas reações para a formação do composto orgânico. Como a água fornece seus átomos de hidrogênio, seu átomo de oxigênio fica livre e acaba sendo disponibilizado onde? Na atmosfera. É o que a gente utiliza. Por isso, a equação completa da fotossíntese é descrita da seguinte forma. Olha lá, o dióxido de carbono, mais o que? A água, a energia, liberou o que? A glicose, oxigênio e água. No caso das plantas, o dióxido de carbono é obtido principalmente pelas folhas, atravessando aberturas microscópicas denominadas estomatos. As plantas elas meio que respiram pelas folhas. A água é absorvida pelas raízes e alcança as folhas através de vasos condutores especializados. A energia luminosa incide sobre as folhas. O material orgânico produzido é parcialmente utilizado na própria respiração aeróbia e parcialmente acumulado na forma de compostos mais complexos em determinados órgãos do vegetal, como os frutos, o caule e as raízes. Então, até aqui nada que vocês já não tenham visto. Só entrou essa parte química com a equação, que eu acredito que vocês também já tenham visto.
Só está explicando qual a importância da fotossíntese para a própria planta e como também qual a importância da fotossíntese para o meio. Todas as etapas da fotossíntese ocorrem nos cloroplastos. Nos organismos procariontes, a fotossíntese ocorre em lamelas localizadas no citoplasma. Nos eucariontes, a fotossíntese ocorre em organelas especializadas chamadas como cloroplastos. Já vimos que os cloroplastos constituem vesículas membranosas que contêm clorofila, pigmento verde capaz de absorver a energia luminosa e convertê-la em energia química. Sua membrana externa é lisa e a interna apresenta invaginações que formam pequenos sacos denominados tilacoides, interligados e dispostos em pilhas chamadas de granum, plural grana. É nos tilacoides que encontramos clorofila. O espaço interno dos cloroplastos é preenchido pelo estroma, onde encontramos o DNA e o RNA. Se vocês verem aí, olha, essa figura aqui 10.2 está explicando onde fica cada coisa. Membrana externa, grano, membrana interna, estroma, tilacoide. O processo fotossintético ocorre em uma série de reações agrupadas em duas etapas. A etapa fotoquímica, que agrupa as reações de claro, e a etapa química, que agrupa as reações de escuro. A etapa fotoquímica ocorre nos tilacoides. Nessa etapa, os átomos de hidrogênio da água são captados. Vocês perceberem ali, olha. Logo essa parte verde tem a setinha para baixo, o H2O lá em cima. São captados, consequentemente, ocorre a liberação do gás o quê? Oxigênio. Aqui a bolinha vermelha liberou o oxigênio. E a energia luminosa, que é convertida em energia o quê? Química. Durante suas reações, a energia e os átomos de hidrogênio obtidos durante a etapa anterior são aproveitados na conversão do dióxido de carbono em composto orgânico. Portanto, embora apenas a primeira etapa utilize a luz de modo direto, todo o processo depende do que? Da luz, da presença dessa luz. Aí vamos continuando aqui, a etapa fotoquímica. Nessa etapa ocorrem 3 processos: a fotólise da água, a fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica. Fotólise da água. Vamos ver o que acontece em cada processo. A água é decomposta na presença da luz, liberando átomos de oxigênio. Olha, na primeira parte aí desse desenho, olha. Ele está explicando isso aqui, olha. Fotólise da água. A água, presença da luz, libera o oxigênio. Elétrons e prótons. Os átomos de oxigênio unem-se 2 a 2 e formam o gás oxigênio, que será liberado para o meio. Aqui vocês têm, olha, a água na presença da luz liberou o oxigênio. Como eles dizem, liberou os elétrons e os prótons. Aí continuando, fotofosforilações cíclicas e acíclicas. A fotofosforilação refere-se ao processo através do qual a clorofila aproveita a energia da luz na adição de fosfato ao ADP, formando quem? O ATP. Vejam, olha, ATP mais a clorofila e acabou formando o que? A ATP. A utilização da energia pela clorofila é explicada através do salto dos elétrons pelas órbitas. Quando a clorofila é iluminada, seus elétrons, que se encontram em estado básico, absorvem a energia do fóton e são impulsionadas a uma órbita mais alta, passando a um nível de energia superior, estado excitado. Quando retornam, essa energia absorvida é liberada, estado básico. Aqui, olha, aqui está explicando o estado básico e o estado excitado. Eu nunca via assim, eu já fiz muita prova, já fiz muito Enem, já fiz muito vestibular. E eu nunca vi cair essa parte de energia básica, de energia excitada. Mas
talvez, né, possa acontecer, mas não acredito que seja a parte mais importante. Nos cloroplastos, a energia liberada pode ser aproveitada porque os pigmentos ocorrem em conjuntos, associados também a receptores de elétron. A esses complexos damos o nome de fotossistemas 1 e fotossistemas 2. O fotossistema 1 é chamado também de P700, porque a molécula de clorofila responsável por transferir elétrons aos receptores tem pico ótimo de absorção de luz em comprimento de onda de 700 nanômetros. A fotossíntese 2 é chamada também de P680, porque a molécula de clorofila responsável por transferir elétrons aos receptores tem pico ótimo de absorção de luz, comprimento de onda de 680 nanômetros. Então, a única diferença entre um e outro é a questão do comprimento da onda. Fotossistema 1, 700 nanômetros, fotossistema 2, 680 nanômetros. Na fotofosforilação cíclica, a participação apenas do fotossistema 1 a receber a luz, os elétrons excitados da molécula de clorofila são transferidos aos receptores, formando uma cadeia transportadora de elétrons. Por fim, os elétrons retornam ao mesmo fotossistema, por esse processo é considerado ciclo, justamente pelo fato de formar o que? Um ciclo. Ele inicia, termina, começa de novo, inicia, termina, começa de novo. A fotofosforilação acíclica 10.5b são esses desenhos que tem aqui embaixo, tá? Depende da participação do fotossistema 1 e 2. A clorofila do fotossistema 1 ao receber a luz, vejam. Se eu aumentar não vai dar pra ver direito, né? Deixa eu ver aqui de um jeito. Diminuir um pouquinho mais. Ficou a mesma coisa. Ao receber a luz, transfere seus elétrons pela cadeia transportadora de elétrons. Eles são transformados em NADP+, aqui, ó, prestem atenção, olha, aqui no cantinho, ó, a gente tava entendendo esse pedaço aqui, olha. Estamos aqui por enquanto. NADP, fosfato de nicotinamida adenina, que, ao associar-se também a prótons H, forma o NADPH. Simultaneamente, a incidência de luz sobre a clorofila da fotossistema 2 libera seus elétrons para a cadeia transportadora, transferindo-os à clorofila do fotossistema 1. Os elétrons perdidos pelo fotossistema 2 são repostos pelos elétrons extraídos da água no processo de fotólise. Neste caso, o processo é chamado acíclico, porque os elétrons não retornam ao mesmo fotossistema. Vejam que aí eles não têm um ciclo, né? Ele começa, termina, pronto. Não volta para o início, né? Porque quando a gente tem um ciclo, eu digo assim, termina, mas na realidade ele não termina. Um ciclo não termina. Ele inicia, vai, volta para o início. Inicia, vai, volta para o início. E esse aciclo mostra justamente isso, que ele inicia, mas não volta. Essa é basicamente a diferença. E que nenhuma. Quando a gente tem a fotofosforilação cíclica, utiliza apenas o fotossistema 1. E na fotofosforilação acíclica, a gente tem o fotossistema 1 e o 2. E agora, por fim, a etapa química. Durante as reações de escuro, ocorre a fixação do carbono, processo chamado assim porque o carbono do meio abiótico passará a fazer parte do corpo de seres vivos na forma de moléculas orgânicas. O ciclo de reações que constituem a etapa química é denominado ciclo de Kelvin-Benson, em homenagem aos pesquisadores que descreveram o processo, ou ciclo das pentoses, em função da participação da pentose ribulose bifosfato, RUBP, na presença de energia fornecida pelas moléculas de ATP. O CO2 recebe os átomos de hidrogênio
do NADPH e converte-se em compostos orgânicos. Cada 3 moléculas de CO2 reagem com 3 moléculas de RuBP e iniciam o ciclo. Depois de receberem hidrogênio, formam uma molécula de gliceraldeído fosfato, que sai livre e a RuBP se refaz. Moléculas de gliceraldeído fosfato então combinam-se para dar origem à glicose e a outras moléculas orgânicas. Esse textinho só está aí mostrando, olha, que as 3 moléculas de CO2, aqui vem falando aqui, ó, cada 3 moléculas de CO2 reagem com 3 moléculas de RuBP. Aqui as 3 moléculas de RuBP. E iniciam um ciclo. Depois de receberem hidrogênio, formam uma molécula de gliceraldeído fosfato. E que sai livre e a RuBP se refaz. Essa parte aqui, quimiosmose, não acho que seja tão interessante, mas vocês podem ler aí. Essa primeira questão vocês fazem. A segunda também. Aí vamos continuar aqui esse 10.3. Através da medição dos gases dióxido de carbono e oxigênio, respectivamente utilizados e produzidos durante a fotossíntese, podemos aferir a atividade fotossintética dos vegetais e, a partir daí, identificar fatores ambientais que possam influenciar no processo. Entre esses fatores destacam-se o dióxido de carbono, CO2, e a temperatura e a luz. Como o CO2 é um reagente da fotossíntese, sua concentração é fator limitante para a reação. Quanto mais dióxido de carbono, maior a atividade fotossintética, até que todas as RuBPs, moléculas que se ligam ao CO2 para iniciar o ciclo de Kelvin, estejam ocupadas. A partir daí, mesmo aumentando a concentração de dióxido de carbono, a atividade do processo continuará a mesma. Figurinha, olha. A temperatura interfere no processo fotossintético. Isso a gente percebe até em casa quando a gente planta alguma coisa, que em determinadas plantas a temperatura influencia, né? Depende da atividade de enzimas. A maior eficácia ocorre em uma determinada temperatura, que varia para cada uma das espécies. Quando a temperatura ultrapassa esse valor, as enzimas que catalisam essas reações sofrem desnaturação e a velocidade da reação diminui. A luz é obviamente outro fator ambiental capaz de interferir na fotossíntese. Quanto maior a intensidade luminosa, maior a atividade fotossintética. Mas isso só até um determinado ponto. A partir do momento em que todos os fotossistemas estão ativados, o aumento da intensidade luminosa não reflete em aumento da atividade fotossintética. Esse ponto denomina-se ponto de saturação luminoso ou fótico, PSL ou PSF. Não, gente, isso não tem nada a ver com o médico não, viu? As formas que eles trabalham. Aí PSF, essas coisas, nada a ver. Quando comparamos a atividade fotossintética com a atividade respiratória do vegetal, percebemos que apenas a fotossíntese sofre influência da variação na intensidade luminosa. Enquanto a intensidade da luz é baixa, a atividade fotossintética é menor do que a atividade respiratória. Vocês já entenderam, porque lá no início mesmo a gente disse, né? Que as plantas necessitam da luz, é imprescindível para que ela consiga realizar a fotossíntese, de tal forma que a planta gasta mais matéria orgânica do que produz. Em um determinado ponto, denominado ponto de compensação luminoso ou fótico, PCL ou PCF, as taxas dos dois processos se igualam e tudo que a planta produz na fotossíntese é gasto na sua respiração. Se a intensidade luminosa é maior, a atividade fotossintética ultrapassa a atividade respiratória. Nesse momento em que a planta produz mais do que gasta, ela consegue armazenar a matéria orgânica e crescer. Então, no caso,
seria mais conveniente que a planta ela fizesse o quê? Tivesse uma maior incidência luminosa. Claro que essa incidência vai ser de acordo com cada planta, né? Às vezes tem planta que não pode nem tomar sol. Se você tomar sol não, né? Que ela tem que ter. Mas não pode tomar muito sol, digamos assim. Então não é pela intensidade luminosa ainda. Que a gente, quanto mais sol, melhor. Isso vai ser de acordo com cada planta. Isso não, com certeza não vai se aplicar a qualquer uma. Mas observando assim, a planta que tem maior incidência luminosa, ela consegue se desenvolver melhor do que a planta que tem menor incidência luminosa. O comprimento de onda também interfere na atividade fotossintética. A clorofila, cuja cor é verde, reflete a luz verde e, em menor quantidade, a luz amarela. Observe as luzes azul e vermelha. Portanto, a energia utilizada pela fotossíntese é proveniente principalmente dos comprimentos de onda das luzes azul e vermelha. E vamos aqui ver esse pedacinho de quimiossíntese, que é bem pequenininho. A quimiossíntese refere-se à síntese de matéria orgânica a partir da energia química. Esse processo é realizado por bactérias autótrofas desprovidas de pigmentos. Existem vários exemplos de bactérias quimiosintetizantes, porém, as mais importantes são aquelas que participam do ciclo do nitrogênio. Algumas captam a amônia e a transformam em nitrito, e outras utilizam o nitrito para formar um nitrato. Essas reações liberam energia que a bactéria utiliza na formação de compostos orgânicos. Tem aqui esse experimento e eu queria que vocês prestassem atenção. E de acordo com o que a gente estudou, as respostas assim são bem simples. Só pelo que a gente leu agora a gente já consegue responder isso aqui. Mas eu quero que vocês respondam e me enviem sobre isso aqui. Ele quer saber quais fatores são indispensáveis à germinação da semente. Quais fatores são indispensáveis ao desenvolvimento da planta após a germinação? Quais processos biológicos estão relacionados à germinação e ao desenvolvimento? Só isso. Ok? E aqui ele ainda vem dizendo, olha, onde acontece. Ok? Eu só não entendi aqui no frasco. Qualquer dúvida, vocês podem. E aqui, ó, vocês fazem também a terceira e a quarta. Da quinta em diante, a gente vai fazer na próxima semana. Ou se vocês quiserem, podem fazer aí. Tem problema e a gente corrige na próxima semana. E a gente vai corrigir, vai começar essa parte aqui. Metabolismo de controle. Os ácidos nucleicos determinam as características celulares. Essa parte aqui é chatinha. Olha, que vai entrar DNA, RNA. Mas não dá muito trabalho, não. Deixa pra lá, né? Vamos deixar pra quando a gente for. Por no mais é isso. Qualquer coisa é só entrar em contato, ok? Tenham uma boa tarde e ótimas aulas no decorrer da tarde.